Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos e eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Para isso, então, gostaria de te convidar a fechar os seus olhos comigo nesse instante e a orarmos ao Senhor, suplicando graça para esses momentos em que aqui dividiremos, para assim louvarmos, cultuarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por mais um dia e mais uma oportunidade para que juntos, mesmo à distância, possamos assim cultuar ao teu santo nome, compartilhar, meu Deus, da tua palavra e assim que o teu nome seja glorificado sempre no nosso meio, mediante a quaisquer circunstâncias adversas que estejamos vivendo, como nesse tempo, Senhor. Que o teu nome seja proclamado, que o teu nome seja bendito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, eu gostaria que nós pudéssemos ler aqui alguns versos do Salmo de Davi, mais um Salmo de Davi, que é o Salmo de número 8, que temos feito aqui também em sequência, trabalhando aqui nos Salmos, quando Davi aqui extasiado em contemplar a glória de Deus, ele assim afirma nos versos 3 e 4 do Salmo de número 8, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, verso 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Este é o nosso Deus, de graça e de misericórdia, que não nos trata consoante os nossos pecados, as nossas atitudes, mas que nos ama, que nos tem alimentado diariamente, fortalecendo assim a nossa fé e guiando os nossos passos. Essa parte da poesia aqui de Davi nos lembra aquele antigo hino: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Bendito seja o santo nome de Deus. Bom, convido a todos a cantarmos ao Senhor um cântico nesse momento, para em seguida então nós partirmos para a nossa reflexão. Vamos adorar ao Senhor.
Jesus Cristo. Vamos à nossa reflexão? Não sem antes nós orarmos ao Senhor uma vez mais, suplicando por graça ao Senhor, para que a palavra de Deus encontre de fato lugar aconchegante em nosso coração, em nosso entendimento. Oremos. Senhor, que momento ímpar na nossa vida é o momento em que nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, a Escritura Sagrada, a fim de nela encontrar, meu Deus, as riquezas preciosas que de fato podem alimentar a nossa vida, o nosso espírito, a nossa fé, Senhor. Dá-nos isso nesse instante, Pai, que todas as preocupações desta vida sejam lançadas fora, para que neste instante só haja atenção para a meditação na Tua palavra. Dá-nos isso uma vez mais, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós chegamos hoje aqui ao final do capítulo 4 de Atos. Isso considerando que nós trabalharemos os 2 últimos versículos aqui deste capítulo 4, junto com o início do capítulo 5, por causa da temática que une aí essas 2 perícopes. Se na reflexão anterior nós vimos em como a igreja primitiva ela se colocava em oração diante de Deus, na nossa reflexão de hoje, o autor ele volta a enfatizar em como viviam os nossos primeiros irmãos, semelhantemente ao que ele já havia tratado lá no final do capítulo 2. Lá no final do capítulo 2 nós lemos: todos os que creram estavam juntos. Aqui no verso 32 do capítulo 4 nós lemos: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Conseguem perceber aqui a semelhança dos textos? Lá ainda no final do capítulo 2 nós também lemos: e tinham tudo em comum. Aqui no final do capítulo 4 nós lemos: tudo, porém, lhes era comum. Portanto, o que nós temos aqui, no final deste capítulo 4, nada mais é do que uma reafirmação do que o autor tratou lá no final do capítulo 2, acerca da rotina da igreja primitiva, principalmente quanto à questão da unidade desta igreja. Isso não deve ser visto por nós como uma enfadonha repetição, muito porque uma das características da poesia grega e também da poesia hebraica é que a repetição de termos ou de orações inteiras numa frase servia para que o leitor pudesse observar a força de tais palavras ou que simplesmente redobrasse a sua atenção ao que o autor queria ensinar. Como um exemplo simples aqui, nós poderíamos citar a tríplice afirmativa acerca da santidade de Deus. Então, nas Escrituras, Deus não é descrito como santo apenas, mas ele é descrito, você deve se lembrar muito bem, como santo, santo, santo. Ou seja, eis aí nesta repetição uma forma de se fazer o leitor entender que Deus é muito, mas muito santo, além do que tudo que nós poderíamos compreender acerca de santidade. Ainda assim, conquanto haja aqui uma clara repetição desta característica da igreja, a unidade, há também algo que é acrescentado aqui pelo autor e que, na verdade, servirá como pano de fundo para aquilo que nós vamos tratar a seguir, quando ele vai falar sobre as ofertas de Barnabé, no final do capítulo 4, e já entrando no capítulo 5 das ofertas de Ananias e Safira. Por isso, ele acrescenta esta característica da unidade aqui no final do capítulo 4, o fato de que nossos primeiros irmãos não tinham qualquer apego aos bens materiais, quando ele assim afirma no verso 32 do capítulo 4 de Atos: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E assim, por esse senso de desprendimento, segundo os versos 34 e 35, o que acontece? Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aqui está o ponto que costuma gerar muitas controvérsias nesse texto. O que nós temos aqui? Vamos lá. Diante desse texto, há aqueles que o tomam de tal forma que entendem que um crente não pode possuir qualquer bem, nem que seja acumular algum tostão no banco. Mas
a seguinte ideia é proposta por eles, segundo a reflexão nesse texto, que todos nós, que todos os crentes devem dividir absolutamente tudo que possuem com o seu próximo, entrando aí até mesmo numa questão política, a despeito de capitalismo, socialismo ou até mesmo comunismo. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos considerar que não há espaço aqui para aquela ideia de um voto de pobreza realizada por alguns cristãos na história e até mesmo nos dias de hoje, entendendo ser claro o ensino aqui do voto de pobreza nestes versos. Nós afirmamos aqui categoricamente, não há nada disso nesse texto. Isto porque, irmãos, aqueles que vendiam e distribuíam determinados bens aqui, no mínimo, eles possuíam mais de um destes bens, pois o texto apresenta tais termos no plural. Então eu vou reler aqui o verso 34. Aqueles que possuíam terras ou casas, portanto no plural, ou seja, aqueles que possuíam mais de uma terra, aqueles que possuíam mais de uma casa. Então estes irmãos aqui, tendo duas casas, por exemplo, vendiam uma e permaneciam, digamos assim, no conforto da sua segunda casa, ou se tivesse até mais de duas casas. Bom, o pensamento de Moody, ele se desenrola por este caminho, pois para ele aqui este encargo da igreja de vender bens e distribuir ficava restrito apenas aos irmãos mais ricos. É a ideia de Moody, não sendo então uma prática absolutamente exigida de todos os irmãos, porque isso nós podemos afirmar, não é lei. Não é tratado como lei aqui. E aí nós vamos ver, inclusive, em nossa próxima reflexão, a despeito das ofertas daqueles irmãos, que a questão aqui era acerca da voluntariedade. Se há alguma exigência, a exigência é a voluntariedade. Isso faz muito mais sentido, sem dúvida alguma. Bom, ainda assim, para aqueles que insistem e apelam para a vida de Jesus, que certa vez disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça, isto também não nos remete a um voto de pobreza. Basta, por exemplo, lembrarmos que os discípulos coletavam ofertas, como na passagem que Maria ungiu a Jesus, e você deve se lembrar, sendo Judas ali o responsável pela bolsa. Ou ainda como no início do capítulo 8 de Lucas, é um texto também muito importante, em que algumas mulheres prestavam assistências a Jesus e aos seus discípulos, ao ministério de Cristo. Prestavam esse tipo de assistência com os seus bens. Ou seja, o sentido de que Jesus, quando ele fala aqui que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, isso se dava muito mais pelo exercício de seu ministério, de cidade em cidade. Quando, por exemplo, multidões vinham ao seu encontro e que, segundo os relatos bíblicos, ele chegava a curar todos os enfermos de uma mesma cidade. Sendo assim, ele não podia mesmo ter uma casa fixa, um lugar tranquilo ou mesmo um tempo sossegado para repousar. Veja um outro exemplo maravilhoso. Você deve se lembrar daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus estava ali no meio de uma longa jornada, cansado e com sede, pedindo a ela, inclusive, água. E num determinado momento, após isso, os seus discípulos chegam até ele e o texto diz que eles rogam, os discípulos rogam, ou seja, um pedido enérgico para que Jesus parasse para comer alguma coisa. O que Jesus responde a este rogo dos seus discípulos? Está lá no verso 32 do capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus responde assim para eles: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E ele prossegue dizendo no verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus não tinha tempo para descansar, até mesmo para se alimentar direito, por causa da necessidade que ele via de se pregar o Evangelho em seu curto ministério. Mas há uma outra importante teoria, abraçada por muitos pensadores, de que esta ideia da venda e distribuição de seus bens se dava porque os nossos primeiros irmãos tinham uma crença de que a volta de Cristo seria iminente. E aí, então, isso fez com que eles vendessem e distribuíssem seus bens. Se Jesus estivesse voltando, por exemplo, na semana seguinte, a ideia de um acúmulo de bens não faria sentido. Faria sentido que eles distribuíssem
os seus bens. Ora, se você, por exemplo, tivesse convicção de que Jesus voltaria quarta-feira agora, segunda, terça, quarta-feira, faria sentido você ir no mercado amanhã e fazer uma compra de mês? Não faria sentido nenhum. Essa seria aqui também uma outra teoria. Mas, irmãos, esqueçam tais teorias. Esqueçam isso tudo que nós aqui gastamos alguns minutos falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ponto exato do texto, a ênfase do texto, não está em nada disso. Em absolutamente nada disso. Mas por que eu prolonguei falando sobre tudo isso? Porque é o costume de qualquer leitor atentar para esse texto desta maneira. Mas a ênfase do texto não está nestas coisas. A ênfase do texto, dos versos de 32 a 35 do capítulo 4 de Atos, não está naqueles que são capazes de dividir os seus bens. Esta não é a ênfase do texto, mas sim a ênfase está em como as necessidades dos mais pobres eram supridas pela graça de Deus. Isso mesmo, pela graça de Deus. Esta é a ênfase do texto. Pois antes de nos afirmar que não havia necessitado no meio deles, veja a premissa anterior no verso 33. Aqui está a chave do entendimento desse texto. Quando diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum, aí agora sim, pois nenhum necessitado havia entre eles. E veja então aqui que o que nós temos? Um grande poder manifestado pelos apóstolos através da pregação, advindo de uma graça abundante. E esta graça é o que faz com que não houvesse mais necessitados entre eles. A graça de Deus, através da pregação do Evangelho, que fez com que alguns irmãos fossem tocados e dividissem os seus bens com os mais necessitados. Irmãos, isso faz todo sentido. Quando em sua última oração, aqui os nossos primeiros irmãos, o que eles pediram? Nós falamos sobre isso em nossa última reflexão. Eles pediram a Deus intrepidez para pregar o Evangelho enquanto o Senhor manifestava sinais e maravilhas. No caso aqui de nosso texto de hoje, qual é o sinal e a maravilha aqui? Os necessitados desapareceram. Foram todos supridos em suas necessidades. Porque esta maravilha acompanhou o ponto fundamental. Uma igreja compromissada, em primeiro lugar, com a pregação do Evangelho, como nós vimos aqui no verso 33. Portanto, a graça de Deus em suprir as necessidades das pessoas, sejam elas quais forem, vem por meio de uma igreja que não deixa o seu compromisso primeiro, a pregação do Evangelho. Ou como nós dissemos em uma reflexão anterior, do que adianta, irmãos, aplacarmos a fome de um miserável se a sua alma for para o inferno? O que nós estamos querendo dizer aqui com isso? Obviamente que ambas as coisas precisam caminhar juntas, pois quão insensíveis seríamos se nós pregássemos o Evangelho para alguém faminto e o despedíssemos sem que ele comesse nada, de barriga vazia. Seria uma insensibilidade absurda que não refletiria em nós o amor de Cristo, que nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E vamos a um exemplo prático do próprio Cristo acerca disso que nós estamos enfatizando nesse texto, e aí nós encerramos aqui a nossa reflexão. Jesus alimentou multidões multiplicando pães e peixes. Você deve se lembrar destas duas passagens. Mas você se lembra dos relatos, dos detalhes desses relatos? Em Marcos 6, o que nós temos ali? Jesus primeiro, ele vê a multidão como ovelhas que não têm pastor. Este é o diagnóstico que Jesus faz da multidão. Em seguida a isto, o que Jesus faz? Jesus passa a ensinar-lhes muitas coisas. É a frase que nós lemos ali no verso 34 do capítulo 6 de Marcos. Passa a ensinar-lhes muitas coisas. Só depois disto, de Jesus ver a multidão, que estão ali como ovelhas que não têm pastor, e de ensinar-lhes muitas coisas, depois disto, ao final da tarde, segundo os relatos lá do capítulo 6,
Reconhecendo que a multidão estava faminta, é que Jesus os alimenta poderosamente através da multiplicação de pães e peixes. A graça do socorro aos necessitados veio após a pregação da mensagem do Evangelho. É o que nós vimos lá no exemplo de Jesus. E também aqui no exemplo da igreja primitiva, que em primeiro lugar se colocou a pregar o Evangelho. Você já pregou o Evangelho hoje? Já anunciou o nome de Cristo essa semana? Saiba que isso é um fator determinante para entendermos se de fato nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Deus vos abençoe. E na semana que vem, ou na nossa próxima reflexão, se assim o Senhor nos permitir, adentraremos o capítulo 5 de Atos para falarmos das ofertas de Ananias e Safira e também usando, obviamente, aquilo que eu falei no início, os 2 últimos versos do capítulo 4, tratando da oferta de Barnabé. Deus nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.